Abre comigo a tua Bíblia, Isaías capítulo 27, versículo 1 e 2. Vou direto à palavra, não quero me alongar. Isso é uma palavra curta. Hoje... estou esquecendo também, para quem está conectado conosco, Deus te abençoe, fique em paz, recebe essa palavra. E no domingo que vem eu te espero por aqui, se você estiver nos Estados Unidos e na Flórida. Isaías 27, a gente está fazendo o fechamento hoje de uma série, 4 episódios, esse é o último deles. É uma série desafiadora, não são palavras leves, e talvez isso explique um pouco uma baixa adesão de pessoas nesses dias. É uma palavra dura, não é uma palavra simples, mas é uma palavra necessária. Eu acho que a gente precisa, né? Então, acredito que nós precisamos dessa palavra, eu também. E hoje eu estou fechando essa sequência. A gente começou falando sobre o inimigo oculto. Então nós começamos a falar sobre que inimigo é esse. Aí descobrimos, né? Que o Leviatã, a serpente, a palavra é Nahash, é o ser que estava lá no Antigo Testamento, em Gênesis, na criação, falando com o homem, com a mulher. Lá em Apocalipse a gente vai ver que essa serpente é o próprio Satanás. E ele tem um modus operandi, que é um modus em que ele sussurra feitiços. A palavra Nahash significa sussurro de feitiços, o sibilar da língua. O modus operandi de Satanás é sussurrar feitiços no ouvido das pessoas, corromper falas, né? Distorcer situações, criar mal entendido. Quantos de nós aqui, nesse momento eu queria que você levantasse a tua mão mesmo, quantos de nós aqui já tiveram em problemas por mal entendido? Foi mal interpretado? Quem? Todos, né? Todos, né? Agora não precisa mais levantar a mão, só aguarda as perguntas para você. Quantos de nós aqui já vivemos problemas no casamento por uma palavra dita que foi mal interpretada? Quantos de nós já vivemos problemas na família por causa de uma palavra dita que foi mal recebida? Quantos de nós já fomos afastados de círculo de amigos ou nos afastamos por conta de uma situação criada por um mal entendido? Você tem certeza que você nunca falou aquela palavra, mas a outra pessoa tem certeza que ouviu você falar. Todos nós já vivemos essas situações. Então a gente aprendeu que esse é o modus operandi de Satanás, a serpente, o Leviatã. Ele sussurra feitiços, ele pega falas, distorce o entendimento, soma palavras porque ele é veloz, sinuoso e astuto. Então ele é rápido, ele se coloca em meio às brechas, ele distorce palavras e ele é inteligente para criar situações que geram problemas. Então nós falamos sobre o inimigo oculto. Esse é o inimigo oculto. No segundo episódio a gente falou sobre o trono do orgulho, que nós precisamos quebrar o trono do orgulho do coração, porque o trono do orgulho é o trono onde Leviatã reina, porque a palavra vai dizer que Leviatã é o pai dos orgulhosos. A serpente, Satanás, é o pai dos orgulhosos, aqueles que não abaixam a cabeça, aqueles que não aceitam correções, aqueles que não aceitam palavras, são orgulhosos. Então a gente precisa quebrar o trono do orgulho, sim ou não? Semana passada nós falamos sobre o perigo da modernidade. Terceiro episódio, perigo da modernidade. O mundo está moderno demais, a tecnologia avança todo dia. Dia a dia algo novo está acontecendo. Cada dia uma estratégia nova para Satanás entrar dentro da nossa casa, entrar dentro do nosso coração, sequestrar nossa alma e roubar quem somos. Sim ou não? Pregamos isso na semana passada. E aí a gente aprendeu algumas chaves ali para bloquear a entrada de Satanás dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. E hoje, como um último episódio, eu quero falar com você sobre resgatando a verdade. Resgatando a verdade. Existe uma verdade que ela foi corrompida e nós precisamos resgatar e voltar para ela. Isaías 27, versículo 1 e 2 diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Você pode fechar os teus olhos e curvar a tua cabeça? Senhor Jesus, eu te dou graças por essa manhã. Pai, obrigado porque
nós chegamos ao final dessa sequência de palavras. E eu creio, Senhor, que essa palavra ministra algo poderoso em nossos corações. Por isso eu te peço nessa manhã, completa essa obra, Deus. Fala aos nossos corações aqui, traz graça, que essas palavras se tornem doces, que essas palavras encontrem corações sedentos. Em nome de Jesus, ministra em nós. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Lá em João 10:10 tem a principal característica, o principal propósito de Satanás. Se você pudesse falar assim, qual que é o propósito do inimigo? Qual que é o propósito de Satanás? Lá em João 10:10 tem o propósito estabelecido. Jesus falando. O próprio Jesus, ele está falando assim, ó, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Amém? Todo mundo conhece a passagem? Então ali está o principal propósito. E a gente aprende que numa confusão Satanás não tem lado, Satanás tem propósito. Por isso ele tem esse modo de agir em que ele sussurra feitiços, em que ele traz situações distorcidas, porque ele não tem um lado estabelecido. Ele não tem um lado, ele tem um propósito. Então no teu casamento, quando os problemas estão acontecendo, ele não tem um lado, ele não está do lado da esposa ou do esposo, ele está do lado do propósito, que é acabar com aquele casamento. Numa relação, numa igreja, numa empresa, numa roda de amigos, ele tem um propósito. Na nossa vida, ele tem um propósito. E a gente não pode deixar ele cumprir esse propósito em nós. O inimigo Leviatã, Satanás, ele atua desde o Éden, da mesma forma, com uma visão de roubar a nossa identidade, de destruir quem somos. Ele atua com a intenção de nos afastar de Deus. Mas não é roubar para si próprio, não é roubar a sua identidade para ele, porque ele quer começar a andar por aí com o seu nome. Não é isso. Ele quer roubá-la de você. Ele quer destruir quem Deus te fez. Ele era um querubim ungido. Ele tinha um lugar de destaque nos céus. A gente poderia fazer agora uma aula de angelologia. E a gente podia fazer agora falar sobre a teologia aqui dos anjos e começar a falar sobre quem era ou quem não era Satanás. Mas fato é que ele era um querubim. E porque ele se voltou contra Deus, ele foi expulso do céu. E aí, não satisfeito, ele foi no homem, a criação perfeita, fez o homem se voltar contra Deus, e o homem foi expulso da onde? Do paraíso. E agora, não satisfeito, ele vem em nós, o propósito é fazer a gente se voltar contra Deus, para que a gente seja expulso da graça e não seja aceito no céu. Então ele tem um propósito estabelecido. O trabalho dele visa roubar quem somos. Não é te tirar da igreja. A gente tem uma falsa impressão de que Satanás quer tirar as pessoas da igreja, seu Luiz. Nunca foi. Talvez muito tempo atrás, mas hoje não é. Hoje é permanecer, é tirar propósito, é tirar a essência, é levar uma vida de ilusões. Na semana passada eu citei que a gente foi lá na Disney, né? E aí você entra naqueles brinquedos e você se acha num outro lugar, uma nova dimensão. É isso que ele quer fazer. Ilusões. Nós achamos que estamos bem quando estamos mal. Nós achamos que somos convertidos quando estamos convencidos. A gente acha que está tudo ok quando está tudo não ok. Então o propósito dele não é te tirar da igreja, mas é tirar o sentido da tua vida. Quantos aqui, não levanta a sua mão só, pensa comigo. Quantos aqui já pararam e pensaram assim, qual que é o sentido da minha vida? Qual que é o sentido da vida? Que vida vazia é essa que muitos de nós costumam viver? Que vida vazia é essa que muitas pessoas costumam viver? Trabalhar, voltar para casa, trabalhar, voltar para casa, trabalhar, voltar para casa, vou na igreja no domingo porque eu sou crente, eu tenho que ir lá renovar minha fé. Trabalhar, voltar para casa, vou fazer um passeio, vou viajar com a minha família, ninguém é de ferro, né? Afinal de contas eu tenho que descansar.
Mas que vida vazia é essa que não tem um sentido, não tem um propósito, que não te leva a lugar nenhum? O que a gente tem conquistado com a vida que Deus nos deu? A vida tem que ter algo a mais. Já percebeu como é que o tempo passa depressa? O tempo passa rápido. Esse dia eu estava pensando, eu falei, em agosto a gente alugou essa sala. E a gente começa a fazer promessas e promessas. E quando a gente olha no calendário, já passaram 3 meses. E eu não comecei essas promessas. Sou eu? Que propósito é esse? Que vida vazia é essa? Que não nos leva a lugar nenhum. A vida passa depressa demais. Quantos meses, pai, você já está aqui? 9. Já perdeu até as contas. Há 10 meses. Quase 11. Quase não, 11 já. Vai fazer 1 ano. A vida passa depressa demais. A vida tem que ter alguma coisa. Olha para o teu irmão e fala assim: a vida tem que ter algo a mais. A vida tem que ter algo a mais. É uma mensagem de atenção, de despertamento. A vida tem que ter algo a mais. Tem que ter um sentido, seu Luiz. Não é só acordar de manhã, sair para trabalhar. Não, mas eu quero conquistar algo. Sim, mas isso é material. A vida tem que ter um sentido. Uma vida sem propósito nos cansa. Já percebeu? A vida te cansa. Uma vida sem propósito, ela é cansativa. Diz que quem faz o que ama nunca trabalha. Não é verdade? Quem faz o que ama nunca trabalha. Porque você encontra sentido naquilo. Você encontra propósito naquilo. Então é um prazer acordar pela manhã. É um prazer sair para trabalhar. Porque você está fazendo aquilo que ama. Agora, quem faz o que não gosta, oh, meu Deus do céu. A palavra trabalho, eu acho que ela nem classifica isso. Não é verdade? Se você fazer o que não gosta, se sair de casa para estar num ambiente que você não quer, com as pessoas que você não gosta, fazendo o que não quer, é a pior sensação do mundo. Então, uma vida sem propósito é uma vida que nos cansa. E quando a gente não se dá conta, a gente já envelheceu e passou o vigor da vida e foi embora. É isso que a serpente quer fazer conosco. Roubar o sentido da vida. E você vai passar anos e anos e anos. Quando você se der conta disso, você já perdeu o vigor. Tem gente que fala assim: não, eu só vou para a igreja quando eu ficar velho. Eu vou para a igreja quando eu ficar velho. E se não ficar velho? Se o tempo da vida chegar antes? Ou o tempo da morte? A gente não pensa nisso. Quando o homem e a mulher eles foram criados, Deus deu um propósito. Quando o homem e a mulher foram criados, Deus, ele olha para o homem, olha para a mulher e ele dá um sentido. A palavra vai dizer assim: e Deus criou macho e fêmea e os chamou de Adão. Deus não deu um nome para Eva. Deus deu um nome para o casal: Adão. A palavra Adão significa ser humano. E aí estava o homem e a mulher, Adão, o ser humano, uma só carne, uma só pessoa, unidade, um só propósito: governar sobre tudo, governar sobre os animais, prezar, guardar. Esse era o propósito. E aí Eva dá ouvidos ao encanto da serpente, pega o fruto que não podia, entrega para Adão, eles comem e o propósito é quebrado, a unidade é rompida. E a partir disso, a palavra vai dizer que Adão dá um nome a Eva, porque a separação dos nomes mostra muito bem a separação de um propósito. A entrada do pecado nos separa não só de Deus, mas separa também a unidade que nós deveríamos ter. Então, Adão e Eva, Eva está lá, a serpente chega, diz o encanto, fala assim: ó, Deus falou que você ia morrer se comesse esse fruto? Eva, foi isso que ele falou. Aí a serpente vai e fala para ela assim: certamente não morrerá. E ela pega e come o fruto e Eva morre? Não, ela não morre.
Será que a serpente estava certa? Será que a serpente estava certa e Deus que estava errado? Não. Eva morre sim. Adão morre sim. Há uma morte física. Há uma morte física. A partir daqueles momentos eles passam a ter um prazo de validade. É o microfone branco, se puder mutar. A partir daquele momento eles passam a ter um prazo de validade. Só naquele momento que Deus fala assim: agora vocês vão morrer. Para o pó voltará, porque vocês são pó. Passa a ter suor, dor, lamento, trabalho. Há uma morte física. Há uma morte também emocional, porque eles eram um só e eles são separados agora. Obrigado. Eles são separados agora. Agora eles estão divididos, corrompidos. A natureza única agora foi dividida. Agora eles são Adão e Eva. Não só mais os dois, um. Há também uma quebra emocional. Imagina a culpa. Imagina o sentimento de culpa. Quem é que já fez alguma coisa errada? Levanta a mão. Quem já fez alguma coisa errada? Todo mundo. O sentimento de culpa quando você erra é horrível, te consome. Agora você imagina Adão e Eva. Podiam fazer tudo, só tinha uma coisa que não podia fazer. E ainda assim fizeram. Imagina a culpa corroendo a alma. Uma emoção quebrada. E a morte espiritual. Um relacionamento diário que eles tinham com Deus. A palavra vai dizer que Deus vinha no entardecer, andava pelo jardim e eles se encontravam com Deus. Imagina um relacionamento desse, diário. Deus é um Deus relacional desde a criação. O propósito de Deus sempre foi se relacionar conosco, ter uma relação diária, um devocional diário. Todo dia no final da tarde Deus vinha se encontrar com eles. Esse encontro foi quebrado. Aquele encontro que era gosto se tornou vergonha, porque a palavra vai dizer que a primeira coisa que Adão e Eva faz, eles tecem roupas, folhas de... agora esqueci árvore, se não me engano figueira. Aí eles tecem folhas, fazem uma roupa e se escondem de Deus, porque eles descobrem que estavam em pecado, o pecado faz isso conosco. Ele nos afasta. Ele gera uma proteção de nós contra Deus. Nos coloca de um lado e Deus do outro. Olha para o teu irmão mais uma vez, por favor, e fala assim: Deus não te chamou para uma vida vazia. Eu queria deixar 4 pontos que nós precisamos resgatar a verdade. 4 verdades aqui que a gente precisa resgatar. São 4 verdades. Como eu disse, o título da palavra é Resgatando a Verdade. A primeira, se você quiser anotar, anota. Nós precisamos resgatar a verdadeira identidade. Nós precisamos resgatar a verdadeira identidade. Na criação, Deus te deu uma identidade. Na criação, Deus deu uma identidade ao homem. Lá em Gênesis 1, versículo 26, diz assim: Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Deus criou o homem com uma identidade perfeita. Deus criou o homem com um caráter puro, porque Deus fez o homem a partir da sua imagem, e Deus é um Deus de caráter puro. Deus cria o homem com uma identidade estabelecida. Deus cria um homem e uma mulher unidos perfeitamente. Deus cria um homem espiritualmente vivo, pleno. Plenitude é quando você alcança todo o potencial. Então o homem e a mulher, ele tinha uma vida a todo o potencial. Deus cria um homem perfeito. Deus dá uma identidade a ele e fala assim: a partir de agora você é Adão, o ser humano. A partir de agora você tem propósito. A partir de agora a sua vida tem sentido. E aí lá na queda em Gênesis 3:7 diz assim: então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A identidade é roubada. Na queda, a identidade é roubada. É quebrado o propósito. A identidade é corrompida. Quem era o homem agora? Antes ele foi criado, tinha um propósito estabelecido. Deus criou ele para algo. Deus deu uma identidade, Deus deu algo de si para
para nós. Deus dá algo de si para Adão. E quem é o homem agora? Antes ele foi criado para governar todas as coisas. E agora? O que o homem vai fazer? A criação perfeita foi maculada. A santidade corrompida. E aquele caráter puro do próprio Deus foi quebrado. É isso que a serpente ela quer fazer conosco. É isso que a serpente planeja. Te afastar da identidade que Deus te deu. Deus te criou para algo. Deus ele planejou a sua vida com um fim. Deus ele te chamou para um propósito. E aí a serpente o plano dela é corromper aquilo que Deus te chamou para ser. O plano dela é quebrar a sua identidade a ponto de você não saber mais quem é. E faz aquela pergunta introspectiva para você agora, autorreflexiva, e pensa nela. Pergunta para você, fala assim: quem eu sou? Quem eu sou? Mas a gente precisa resgatar a verdadeira identidade, e a nossa verdadeira é resgatada. A nossa verdadeira identidade é resgatada em Cristo. Cristo resgata a nossa identidade. Em Cristo, Romanos 8, versículo 14 e 15 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Diga glória a Deus. Em Cristo a nossa identidade ela é resgatada. Agora nós somos filhos. Antes afastados, antes tirados, antes quebrados, agora Jesus nos chama e nos adota. Através do sangue de Cristo nós somos adotados. Aí nós recebemos o dom de chamar Deus de Pai. Você pode olhar para o céu, erguer suas mãos e falar assim: meu Pai. Cristo faz isso conosco. Cristo, a nossa semelhança é renovada. Em Cristo a nossa semelhança é renovada. A palavra vai dizer que o homem foi criado à imagem e à semelhança. A imagem tem a ver com isso aqui. A semelhança é quem se assemelha. Você tem que se parecer, você tem que fazer isso. Somente em Cristo nós nos assemelhamos de Deus. Porque é Cristo que faz isso conosco. O caráter é curado, a vergonha é tirada. Sabe a vergonha do homem de se esconder diante de Deus? A vergonha é tirada, porque o sangue de Cristo nos lava do pecado. A serpente traz o pecado para nós. Cristo arranca ele de nós. Então a nossa identidade ela é resgatada quando nós sabemos quem somos. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que em Cristo tudo se fez novo. A nossa identidade em Cristo ela é restaurada, reformada. Nós somos filhos. Deus, na sua soberania, escolheu nos amar. Olha para o teu irmão bonito aí, só olha para ele. Deus escolheu amar essa pessoa livremente, por sua própria vontade. E nós passamos a viver o que Ele nos criou para ser. Para vencer a serpente, a nossa identidade precisa ser restaurada. Você pode fechar os teus olhos nesse momento, curvar a tua cabeça e falar assim: ó, eu sou filho. Fala mais uma vez, diga: eu sou filho. Tá fraco ainda, tá sem convicção, fala: eu sou filho. Eu sou filho. A nossa identidade tem que ser restaurada. A segunda verdade que ela precisa ser restaurada em nós é o verdadeiro relacionamento com Deus. Na criação, Gênesis 3:8, a parte A do versículo diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, quando soprava o vento da tarde, aquele solzinho estava caindo, Deus vinha e começava a andar, a brisa estava suave, Deus vinha e começava a andar, e o homem ia se encontrar com Deus. Ele tinha um relacionamento diário, ele via Deus, ele conversava com Deus, ele falava com Deus, ele sabia o propósito, ele sabia o que Deus queria. Ele contava sobre o dia. Quando foi a última vez que você, no final do dia, dobrou o teu joelho e contou para Deus como foi o seu dia? Na criação, esse era o relacionamento do homem com Deus. E eu faço essa pergunta porque a gente está muito acostumado a orar e pedir. A gente só ajoelha para pedir. A gente só ora quando está ruim. Quer ver ficar crente? Quer ver ficar fervoroso? Tá ruim o negócio, tá tudo fora do controle. Aí a gente ajoelha, faz campanha, faz jejum. Se tem consagração, vai na consagração.
oração. Se tem campanha, vai na campanha. Se tem vigília, vai na vigília. Se a irmã do lado revela, vai lá na irmã que revela. Porque a gente quer resposta. E a gente pegou um costume de só orar para o Deus gênio da lâmpada. Mas esse Deus não é o nosso Deus. Porque o relacionamento que Deus quer de nós é um relacionamento que a gente ajoelha e fala assim: Deus, hoje o meu dia foi bom. Nossa, pensa. Aconteceu isso. Foi um dia legal, obrigado. Foi um prazer estar com o Senhor. É um Deus a quem nós pedimos também. Mas nós pedimos porque temos relacionamento para isso. Porque temos intimidade para isso. E na criação era assim. Aí na queda, Gênesis 3:8, a parte B do versículo fala assim, ó: o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Na queda, o homem passa a ter vergonha de Deus. O relacionamento é quebrado. Agora aquele prazer que se tinha de estar diante de Deus se torna medo e temor, porque Deus era santo demais para um homem quebrado demais. E é assim. Quando está tudo ruim, as coisas estão mal, está tudo fora do controle, a gente ajoelha, ora, vira crente, vai nas campanhas e está lá fervoroso. Mas quando as coisas começam a ficar meio bom, a gente começa a vacilar e começa a pecar. E a gente tem vergonha de dobrar o joelho e orar. A gente tem vergonha de se colocar diante de Deus. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta de Deus. Deus continua indo no jardim, na viração do dia, esperando o homem lá para encontrar. Quem não vai é o homem, porque está escondido atrás de uma árvore, com medo e vergonha de Deus por conta de um pecado que ele mesmo cometeu. Esses somos nós. É isso que a serpente quer fazer conosco. A serpente, ela deseja nos afastar de Deus. Ela faz a gente não se achar digno de estar diante da graça, diante da perfeição. Eu já cansei de escutar e falar assim: não, pastor, eu não vou orar. Ora o Senhor, ora você, porque eu não sei se a minha oração vai ser ouvida. Deus está lá na viração do dia. Quem não está indo lá somos nós, porque é isso que a serpente faz. Mas em Cristo, seu Luiz, em Cristo, lá em Romanos 5:10 diz que porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Em Cristo o relacionamento é refeito, em Cristo o acesso é retomado, em Cristo nós podemos chegar diante de Deus na viração do dia porque Ele está lá. E é o sangue dele que nos cobre. Em Cristo, a separação é removida. O pecado, a mancha do pecado é retirada. Em Cristo, nós resgatamos o verdadeiro relacionamento com Deus. Então a gente precisa resgatar o verdadeiro relacionamento com Deus. Você já foi reconciliado. Através de Cristo você já foi reconciliado. Agora comece a encontrar Ele na viração do dia, porque Ele está lá esperando você sair de trás da árvore. E aí, aqui ainda tem um ponto, eu nem escrevi, mas é uma das coisas mais interessantes. Quando a gente peca contra Deus, a gente faz de tudo para esconder os erros. A gente quer começar a esconder. E o homem, ele vai lá e faz roupa. O homem vai lá e dá um jeito, se esconde atrás de uma árvore, coloca roupa para não ser visto. Mas o encontro que Deus quer é que você se encontre desnudo. É que você encontre como você é. É que você encontre sem esconder nada. É assim que Deus nos fez. Esse é o relacionamento que Ele almeja. É que você arranque a roupa do pecado. É que você arranque a roupa da vergonha. É que você saia de trás da árvore do pecado para se colocar diante da pureza de Deus. Esse é o relacionamento que Cristo quer conosco. Amém? A terceira verdade que a gente precisa resgatar é o verdadeiro propósito da vida. Na criação, Deus cria o homem com um propósito. Deus dá propósito para o homem. Deus não cria um homem que vai desfrutar das férias no jardim do Éden. A gente tem a falsa impressão de que o paraíso é férias. O homem e a mulher foram criados em férias. Não, Deus deu trabalho para eles. Deus deu trabalho. A diferença é que quando o homem cai, a dor do trabalho vem.
mas Deus deu trabalho a ele. Deus dá um propósito, e quando nós temos propósito, todo o trabalho é leve. Então, Deus fez eles com propósito. Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem, outro trabalho bom, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus cria o homem com propósito. Deus dá o melhor propósito. Vai lá e multiplica. Faz um negócio aí que é para multiplicar. Nessa aí o homem deu glória a Deus, tenho certeza. E Eva nem falou que estava com dor de cabeça, porque não tinha mentira naquele... Na criação, Deus cria o homem com propósito. Deus fala assim, você tem propósito de vida. Você vai governar, você vai cuidar desse jardim. Olha, você tem que governar sobre os peixes, você tem que governar sobre os animais. Você tem o que fazer, hein? E aí o homem está vivendo com propósito. E aí na queda, Satanás, ele quer roubar o propósito. Porque quando ele tira o propósito, a vida se torna cansativa. E uma vida cansativa te afasta cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus. A vida cansativa, sim ou não? O trabalho que nos cansa, te dá gosto de vir à igreja? Pode ser sincero, te dá gosto? Não dá vontade. Dá vontade de ficar em casa. Você vai orar, vai orar antes de dormir, desmaia e dorme. Quem já dormiu orando? Mas dorme orando, mas ora. A gente vai lá, vai orar, meu Deus, Senhor Jesus, obrigado por esse... Porque o trabalho cansa demais. Uma vida cansativa, uma vida sem propósito, rouba quem somos, porque nos cansa. E aí na queda, Gênesis 3:17 e versículo 19, no 17 diz assim: E Adão disse: por ter dado ouvido à voz da mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Versículo 19: no suor do teu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Na queda o propósito é maculado. Na queda o propósito é corrompido, distorcido, deturpado. O que antes era algo prazeroso, aquele propósito que Deus dá, aquele trabalho que Deus dá, era algo prazeroso, se torna algo cansativo. Agora o homem vai suar para comer, agora o homem vai suar para ter, agora o homem vai suar para sobreviver. Mas o problema não é só a igreja. Às vezes é assim, eu confesso, a gente faz evento demais, a gente faz coisa demais, a gente cansa o povo demais. Mas o problema está numa vida sem sentido, sem propósito. O problema está numa vida que é cansativa, porque a gente deu ouvido ao sussurro da serpente. Mas olha para o teu irmão, fala assim: em Cristo. Agora olha para mim de novo. Em Cristo o nosso propósito é restaurado. Lá em Mateus 28:19, Jesus ele dá um propósito claro. Se você é do tipo que fala assim: pastor, não sei qual que é o meu propósito, eu vou te falar qual ele é agora, porque o propósito de todos nós é um só. Mateus 28:19: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no 20 ele conclui: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Jesus ele está dando um propósito claro. Jesus ele restaura, em Cristo ele restaura o propósito do homem: cuidar de vida, cuidar daquilo que Deus fez, ir atrás das pessoas, resgatar o cativo. É uma vida vazia demais a gente querer todo o bem de Deus só para nós. Sim ou não? Deus ele restaurou a tua vida, Deus ele restaurou teu casamento, Deus ele restaurou quem você é, Deus ele restaurou, Deus ele te deu algo novo, Deus te deu propósito, mas é vazio demais querer isso só para nós. A gente precisa olhar para aquele que está precisando e falar assim: rapaz, eu vou entregar algo para ele, vou entregar algo para ele. Quando, pastor? A gente vai fazer um evento, a gente vai ter nossa, então é sábado que vem, vai ter evangelismo. Podemos, vamos fazer, mas começa a fazer amanhã, lá na fila do posto de gasolina, sei lá, posto de gasolina que não tem fila, né? Perdão, na fila do pão. Seu Luiz é bom, seu Luiz antes, seu Luiz vai, seu Luiz sai com 5 amigos. Sim ou não, André?
O senhor Luiz, se a gente sair com ele, a gente perde ele, você olha e está conversando com a galera. Não é assim ou não, Tânia? E ainda está conversando com os outros em inglês e ele fala em português, Damião. Esse é propósito. Isso é o propósito que Deus nos deu. Em Cristo o propósito é restaurado. Deus te chamou para olhar para o lado e falar assim: meu amigo, você precisa de alguma coisa? É oração? Pastor, mas eu não sei orar. Então é porque você está com o relacionamento quebrado. Porque orar é fácil. Orar é se colocar diante de Deus e falar assim: Deus, eis-me aqui na tua presença. Meu irmão precisa de cura. Cura ele em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em Cristo o nosso propósito é restaurado. Existe algo maior do que uma vida simples terrena. Existe algo maior do que uma vida milionária. Existe algo maior do que uma vida com muitos bens. Às vezes a gente acha que o topo da vida é conquistar tudo que sonhamos. Mas o topo da vida é conquistar o sonho de Deus. E o sonho de Deus é que a gente pregue o Evangelho e que vidas se convertam a Ele. Porque lá em João 10, uns versículos para frente, Jesus ele fala o propósito de Satanás, que é roubar, matar e destruir. E aí ele vem e fala dele: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O topo da vida não é conquistar todos os nossos sonhos. O topo da vida é conquistar o sonho de Deus, que é trazer vida para outras pessoas. Amém? Glória a Deus. E assim eu entro na quarta e última verdade que a gente precisa resgatar. Nós precisamos resgatar a verdadeira vida. Porque na criação, Deus deu vida plena ao homem. Na criação, lá em Gênesis 2, versículo 7, a palavra diz assim, ó: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Na criação, Deus deu ao homem uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida como ela deveria ser. Deus deu uma vida sem dor, uma vida sem pesar. Deus deu uma vida em que se tinha gozo, em que era possível ser feliz sem fazer esforço. Essa é a vida que Deus dá. Uma vida sem mágoa, a vida com todo o seu potencial, uma vida abundante, sem cansaço físico, sem cansaço emocional. Ô vida que cansa o nosso emocional é essa vida de agora. São traições e traições, são pessoas que nos cansam, são amigos que nos cansam. É assim ou não? Você vive a mesma vida que eu estou vivendo? É assim? Ô vida que nos cansa emocionalmente. Ô vida que nos cansa. Mas na criação Deus dá a vida plena ao homem, sem exaustão, uma vida sem corrupção. Mas aí na queda, Tânia, a serpente, como eu disse, ela é sorrateira, ela é boa de lábia. Ela convence que tinha algo melhor. Eles estavam vivendo a perfeição e ela convence que tinha algo melhor. Ô conversa é essa quebrada? É o conto do vigário. O conto do vigário. Quem já ouviu sobre o conto do vigário? Existem algumas expressões que nós falamos em português. Eu vou abrir aqui, não está escrito, mas vou abrir esse parêntese. Vou chegar no conto do vigário. A gente ouve muito falar sobre o quinto dos infernos, né? Vai para o quinto dos infernos. No Brasil, colônia, foi criado um imposto que era o quinto. Quando o pessoal ia minerar ouro, eles tinham que pagar a quinta parte era pago. Era um imposto caro. E aí, o pessoal ficava com raiva daquele imposto e começava a falar assim: é o quinto dos infernos. Esse é o quinto, a quinta parte, o quinto dos infernos. E aí tinha os postos, né, para os mineradores passarem. E aí quando eles passavam, viam que eles tinham pego de ouro, falavam assim: o quinto é para nós. E eles falavam assim: lá vem o quinto dos infernos. E aí se criou uma estratégia para burlar o quinto dos infernos, que foi o santo do pau oco. Eles criaram imagens de santo vazias por dentro. E o pessoal que ia fazendo a procissão com o santo
eles iam carregando o santo, só que os mineradores eles escondiam o ouro dentro do santo, para que quando passasse pela banquinha do quinto dos infernos, não fosse cobrado o quinto daquilo. E eles tinham uma parceria. Eles tinham uma parceria com alguns padres corrompidos. E aí quando eles passavam lá, não pagavam o quinto dos infernos, chegavam na igreja do padre corrompido, o padre corrompido ia lá dentro. Quando ele chegava, falava assim: padre, essa imagem está pesada demais. Ô, imagem pesada. E aí o padre olhava para eles e falava assim: esse é o peso dos seus pecados. Esse é o peso dos seus pecados. Vamos fazer assim, ó, me dá essa imagem, eu vou lá dentro rezar por você e eu vou devolver sem o peso dos seus pecados. Aí ele ia lá dentro, tirava o ouro de dentro do santo do pau oco, devolvia o santo mais leve. E eles falavam assim: padre, agora ficou leve, porque você tinha muitos pecados, e seus pecados eram muito pesados. E esse era o conto do vigário, porque padre era vigário. Palavra para padre antigamente era vigário. E aí era o conto do vigário. Então eles caíam no conto do vigário. E a gente está assim, caindo no conto do vigário. A serpente olha para nós e fala assim: existe algo melhor do que aquilo que Deus tem para você. Existe algo melhor. E ela é sorrateira. É o conto do vigário. Eu te contei vários agora, né? Você vai sair daqui agora sabendo vários negocinhos. Boa, cultura. Felipe é cultura. Ainda tem mais um aí. Aí os escravos, eles descobriram que eles faziam? Eles pegavam o ouro, ralavam o ouro e lançavam, botavam assim na crina da égua, na crina do cavalo, botava ali, ia colocando o ouro ali. Aí eles passavam no quinto dos infernos e não cobravam o imposto deles. Aí quando eles chegavam lá no estábulo, eles pegavam água para tirar o ouro da crista e lavavam a égua. Ó, tá lavando a égua, viu? Boa, vou voltar para a pregação, volta para cá. Chamar cultura, hein? Na queda, Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Na queda, a verdadeira vida do homem é retirada, a verdadeira vida do homem é quebrada. Na queda, houve morte em todos os aspectos, como eu já disse aqui no começo. Houve uma morte física. O homem passou a ter um prazo de validade. Deus falou assim: agora você vai voltar para a terra, porque você é pó. Passou a ter sofrimento físico. Então se você está sofrendo no teu trabalho, quando você chegar lá no céu, dá um abraço gostoso em Adão. Fala para ele: obrigado. Deus, o homem passou a sentir dores, mágoas, aflições, a vida ficou pesada. Houve uma morte física, houve a morte emocional, o sentimento de culpa. Imagina as brigas. A culpa foi tua, Eva. Foi nada, a culpa foi tua, Adão. Você é assim, tudo culpa é eu, tudo fala que foi eu. Mas na hora também não falou nada, não se posiciona como homem, que é assim, né? Aí Adão vai lá e fala: você que fica caindo na conversa dessa tua amiguinha, a serpente. Começou lá esse negócio. Imagina, uma quebra emocional, aquela perfeição de um ser só. O Adão, o ser humano, o homem e a mulher, macho e fêmea, um só ser, foi quebrado. O casamento perfeito agora estava com problema. O casamento que era só desfrutar, era só multiplicar, rapaz. Era só multiplicar. Se é que você me entende. Seu Luiz pegou no ar. Era só multiplicar. Foi quebrado. O casamento perfeito foi quebrado. Quebra emocional, morte emocional. Aí houve uma morte espiritual, porque o relacionamento, como eu falei, era diário. Eles viam Deus todos os dias. Agora, meu amigo, eles estavam fugindo de Deus. Agora eles estavam correndo de Deus, se escondendo de Deus, porque o pecado entrou na história e rompeu o elo de Deus com a criação. É a música lá do Projeto Vida Nova. É exatamente o que a serpente quer fazer conosco. A serpente, ela quer criar separação entre nós e Deus. A serpente, ela quer criar essa separação entre nós e Deus. Matar você em todos os aspectos da vida. Mas em Cristo, João, em Cristo a gente resgata, a gente restaura a verdadeira vida.
pode dizer assim: em Cristo eu restauro a verdadeira vida. Como eu disse, João 10:10, ele fala o propósito de Satanás, mas na parte B do versículo, Jesus fala o seu próprio propósito. Eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância. No mesmo versículo que Jesus expõe lá para que Satanás veio, Jesus fala assim: ele veio para isso, mas eu vim com esse propósito. Me segue. No texto, Jesus diz vida em abundância. Vida, a palavra grega é zoe. Você sabe que a Bíblia ela foi escrita não no nosso idioma, e cada palavra ali ela tem um sentido muito profundo. A Bia está emocionada. Ela é a voz do tio. Eu sei como é que é. Vida é zoe. Palavra vida, zoe. E a palavra abundância é perissós. Então Jesus está falando assim: eu vim para te dar zoe em perissós. Eu vim para te dar vida em abundância. E tem um porquê aqui, tem um porém, tem algo aqui. Zoe significa a vida na sua absoluta plenitude. Uma vida que só Deus pode dar. Isso é zoe. É uma vida que só Deus pode dar na sua plenitude. E o perissó significa mais do que o necessário. Então Jesus está falando assim: eu vim para te dar a vida que só eu posso te dar. Uma vida plena, assim como eu criei lá no Éden. E detalhe, eu vou te dar ela mais do que o necessário. Muito mais. Uma vida abundante. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus tem uma vida abundante para te entregar. Jesus, ele resgata, restaura a vida que Deus planejou para nós. E melhor, ele ainda promete uma vida eterna. Além de uma vida terrena plena, Deus promete uma vida eterna, perfeita, assim como era lá no Éden, perfeita. João 5:24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus, ele restaura a vida plena que Deus planejou para nós. Para a gente concluir, eu queria encerrar com um único versículo. E eu vou deixar 3 chaves simples, rápidas, com um único versículo. Que eu acho que é a conclusão, acredito que é a conclusão de toda essa série. Ela conclui muito bem a série Desmascarando o Inimigo. Está lá em Tiago 4, eu queria que você abrisse, pedir para você abrir. Tiago 4, versículo 7. Abre na sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia da Chamar, a gente tem um aplicativo chamado Chamar. Vai na lojinha lá, procura ele, fala Chamar. E aí você faz o seu login, você vai entrar por hall de membros da igreja. E aí lá você vai ter a Bíblia para acompanhar. Tiago 4, versículo 7, tem 3 chaves aqui. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aqui tem 3 chaves para a gente desmascarar e derrotar o inimigo de uma vez. A primeira chave é sujeite-se a Deus. A palavra é submissão. A submissão a Deus quebra o trono do orgulho. A submissão a Deus quebra o trono do orgulho. Quando a gente submete a nossa vontade, a gente submete aquilo que somos, aquilo que temos a Deus, a gente quebra o trono do orgulho. A gente quebra o humanismo, a gente quebra nossas vontades, a gente quebra o desejo de ser, o desejo de ter acima de tudo. A gente começa a ter sentido na vida, propósito na vida. Quando a gente se sujeita a Deus, a gente começa a ter sentido na vida, propósito para viver. A gente começa a ter propósito para viver. A submissão a Deus coloca Deus no centro da nossa vida e tira o homem de lá. A submissão a Deus, ela impede o nosso senso quebrado de justiça, porque você passa a submeter esse senso quebrado de justiça à justiça de Deus. Então, quando as traições da vida acontecem, você vai e fala assim: Deus, resolve meu problema, e se eu tiver errado, me corrige. É assim, porque a justiça de Deus é perfeita. A justiça do homem, ela quer resolver a todo custo. E quando a gente se defende demais, a gente tira o espaço do advogado. E a gente já aprendeu aqui que nosso advogado é quem?
Cristo. A segunda chave para vencer a serpente, vencer Leviatã, é resista o inimigo. A palavra aqui é resistência. Levanta seus muros de proteção. Como é que eles estão? Sabe como é que você levanta muro de proteção? Orando. Vai ter relacionamento com Deus. Volta para a viração do dia. Volta para o encontro da tarde com Ele. Volta para o encontro para orar, para falar, para contar como é que foi o dia. Aí você cria muro de proteção. Levanta o alerta. Olha para o que os teus filhos estão vendo. A gente, como eu bem disse, a gente pega um celular com todo o poder que um celular tem e entrega na mão de uma criança. E deixa lá, crendo que ele vai ter discernimento, sabedoria, para não cair no conto do vigário. Quando na verdade nós mesmos não temos tanta sabedoria assim. Levanta teus muros de segurança, de proteção. Para de dar ouvido para o sussurro. Quando você ouvir aquela palavra que gera o problema, o sussurro da serpente, ela sempre vai te levar para o problema. Ela vai te levar para o confronto. Ela vai te levar para cima dos outros. Ela vai te levar para se colocar acima dos outros. Ela sempre vai te levar ao confronto. Então para de ouvir o sussurro. Tá na briga lá em casa, tá na briga lá. E aí vem aquele pensamento: não acredito que essa mulher falou isso para mim. Aí você fala: ah, serpente maldita, tá tentando, né? Tá tentando. Sai em nome de Jesus, repreende ela. Fecha as brechas da modernidade, cuidado. Cuida do que você vê. Os olhos são a janela da alma. E se a luz que entra aqui não for luz, for trevas, todo o corpo está corrompido. E a terceira chave, pastor? A terceira chave é confiança. Confie no Senhor. Confie no Senhor. A batalha é do Senhor. Repete comigo assim, fala: a batalha é do Senhor. O nosso papel é resistir ao diabo, porque a batalha é do Senhor. Diante de Deus, o dragão cai. Diante de Deus, a serpente vai embora. Diante de Deus, os sussurros são quebrados. Diante de Deus, a mentira é quebrada. Diante de Deus, a vergonha é quebrada. Diante de Deus, nós somos restaurados e Satanás foge. Diante de Deus, Satanás foge. Olha para o teu irmão e fala assim: diante de Deus, Satanás foge. Tem gente que acha que é grande, seu Luiz, demais, e fala assim: comigo o diabo não tenta. Ah, rapaz, com Deus ele não tenta. Então confia no Senhor, porque diante de nós, quando nós estamos diante de Deus, Satanás não entra nessa briga, porque é a batalha do Senhor. Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.